Nós criamos agora um comitê interno da empresa de inovação. Imagina a SOS hoje tem pouco mais de 500 a 600 colaboradores. Então você imagina a gente ter um corpo técnico gigantesco espalhado no Brasil inteiro. Olá! O Correio Brasiliense lançou o especial Passado Conectando o Futuro. Em parceria com a Mundane e com o grupo SOS Docs, estamos nos aprofundando no universo dos arquivos digitais e nos arquivos de modo geral. Hoje a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios Tiago Paes, que é diretor de inovação e unidade de negócio do grupo SOS Docs, e Alessandro Queiroz, CEO e fundador do grupo SOS Docs. Bem-vindos, Tiago e Alessandro, tudo bom? Tudo bom? Tudo bem? Antes da gente se aprofundar um pouquinho no que a gente vai falar hoje, né, que são os arquivos digitais, eu quero pedir para os nossos convidados se apresentarem, falarem um pouquinho das especialidades, do que eles fazem, de como que é o dia a dia, sendo o Tiago e sendo o Alessandro. Vamos lá? Legal. Bom, me chamo Alessandro, hoje eu estou como CEO do grupo SOS e sou fundador da empresa. A SOS foi fundada há 14 anos. No início, lá atrás da empresa, a gente iniciou o projeto da SOS com foco na digitalização de documentos. Então, naquele trabalho ainda de converter o físico, né, o documento físico para o documento digital. E de lá para cá a gente nós viemos nos aprofundando em algumas áreas dessa disciplina inteira, né, desse conceito de gestão da informação. Então, hoje a SOS, nós nos tornamos hoje um grupo. A gente tem a tranquilidade de falar isso. A gente tem outros negócios em volta de todo esse ecossistema da gestão da informação. E um deles é a Mundânio. A Mundânio é uma empresa que a gente é uma unidade de negócio com o conceito aí de IBUs, que a gente está colocando dentro da SOS, do grupo SOS, com todo o conceito aí, olhando principalmente para a preservação digital. Então, esse é um dos focos da Mundânio. Bom, e aí nessa jornada, desde os 14 anos, a SOS hoje se consolidou como uma empresa que atende muito bem o mercado. Quando a gente fala de toda a cadeia de um documento, digamos assim, desde a guarda do documento físico até a transformação do físico para o digital e também a guarda dos documentos digitais. Então, a SOS hoje... o grupo SOS, nós temos hoje 8 filiais no Brasil. A gente está situado fisicamente aqui em Brasília, né? Nós somos daqui. Então, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Bahia. E nós temos também uma filial nossa dentro de Assunção, no Paraguai. Então, ao longo desses 14 anos, isso tudo foi construído. E agora a gente entende que é o momento de aumentar esse leque aí de opções para o mercado. O mercado está pedindo isso. Nós temos quando a gente olha para a atualidade, né, a gente entende que o documento físico em papel ele não é mais suficiente. Hoje os documentos eles são basicamente, né, uma empresa nova hoje ela entende que os documentos são nato digitais. Então, hoje, com o advento do ICP Brasil, assinatura eletrônica, aquela coisa toda, produz-se muito documento nato digital. E esse documento ele tem que ter um fim, tem que ser preservado também. Então, é por isso que vem toda a história da Mundane, né? Então, esse é o nosso conceito e o nosso objetivo agora, né? A partir aí de 2023, a gente tem avançado um pouco na nossa arquitetura, no nosso organograma, para poder possibilitar isso. Então, é justamente por isso que hoje o Tiago está com a gente já tem desde o início da fundação da empresa, e ele está com a responsabilidade de dar sequência nessas novas unidades de negócio que a gente tem construído. Então, e a Mundane é uma delas. Então, basicamente, essa é um pouco da história, né, da empresa. Tá? Fala um pouquinho de você, Tiago. Vamos ouvir um pouquinho. Bem completo. Eu sou o Tiago, estou hoje como diretor de inovações e como responsável por todas essas unidades de negócio. Estou há 14 anos dentro da SOS, então desde o início ali dos projetos de guarda mesmo, igual o Alessandro citou, digitalização, eu passei por todo esse momento. Gerenciei todos esses projetos, gerenciei mais de 50 projetos dentro da SOS.
E atualmente eu estou incumbido dessa parte toda de transformação mesmo. De cuidar dessas BUs, de dar uma visão ali de tecnologia para esse novo caminho, tá? E, então, assim, eu sou formado em tecnologia, minha vida toda eu trabalhei com tecnologia, tenho pós em gestão de projetos, processos, algumas certificações em SM, algumas outras, e estamos aí com essa missão agora de dar essa nova roupagem, de tratar a Mundânio e outras BUs que, porventura, a gente está na nossa estratégia de desenhar, tá? E de avançar aí. Legal. Antes da gente começar o nosso tema de preservação e gestão de arquivos digitais, eu queria entender um pouquinho o nome Mundânio, né? Porque tem uma história legal aí por trás, né? Que ela é inspirada numa biblioteca. Vocês poderiam falar um pouquinho desse assunto pra século gente? XX ali, né? Pois é, tem gente que não conhece, inclusive eu fiquei sabendo por vocês quando a gente teve a primeira conversa e tal. Eu acho interessante a gente compartilhar. A construção da Mundânio, do nome Mundânio, ele veio de muito estudo. Então temos toda uma área de marketing, todo um pessoal dedicado a nos ajudar nisso. Então a gente sentamos com eles, passamos a ideia, que era o que a gente queria mesmo a nível de BU, de nova unidade de negócio dentro da empresa. E aí tiveram várias pesquisas, um estudo aprofundado, e aí esse nome Mundânio despertou, tá? Por toda uma questão de biblioteca, de preservação, de conservação do documento. E aí chegamos no nome Mundânio, para formar toda a história por trás disso. Então, e tem toda a sinergia, né? Eu estou falando do documento físico, que é feito toda uma guarda, um tratamento, mas eu tenho também toda uma questão de documentos históricos, que independente de uma eliminação, é um documento histórico, ele não será eliminado de forma alguma. Então, o conceito ele veio para tentar agregar tudo isso. Um pouco foi em cima muito dessa ideia. E é um nome bem bonito. E pega fácil, né? Mundânio. Primeira vez que eu vi, eu nunca mais esqueci, gente. Só pra deixar bem registrado. Então, vamos lá. A gente tá no 2º episódio, tá? Quem tá assistindo a gente daí. Não esqueçam de assistir o nosso primeiro episódio, que está no nosso YouTube, no YouTube do Correio Brasiliense. E a gente está trabalhando, né, com essa série Passado Conectando com o Futuro. Justamente, agora vocês vão entender o motivo do nome da nossa série ser essa, né? Então, vamos seguindo. A gente já entendeu um pouquinho o que a Mundânio faz. E agora eu quero saber como que a Mundânio consegue proteger o passado para se conectar ao futuro. Qual é o sentido desse slogan, né, por trás da marca? Tá, então vamos lá. Quando a gente fala um pouco de preservação digital, a gente está falando de encontrar uma forma onde um documento ele seja... Imagina um documento em papel, suporte papel, como é feito hoje. Então você tem hoje formas de você... Tem procedimentos arquivísticos para que você armazene um documento em formato papel, coloque ele dentro de um invólucro, faça a classificação arquivística, define que aquele documento ele tem uma temporalidade de guarda permanente, então tem um modelo correto de caixa que o Arquivo Nacional coloca para as instituições como tem que ser. Então tem toda uma história e um formato de você guardar aquele documento em papel. Então você imagina que se a gente tem, por exemplo, algum tipo de documento, a fundação aqui de Brasília. Pronto, aquilo deve ter mapa envolvido, tem toda a parte arquitetônica e tudo mais. Então aquilo tudo, naquela época, era em papel. Então você tem que ter, hoje parte disso está no Arquivo Público do DF, parte disso está na Nova Cap. Então assim, essa é a história de Brasília, por exemplo, né? Então esse documento ele tem que ser guardado, quando era em formato papel, você tem que ser preservado de acordo com algumas normas e colocar ele dentro de um arquivo e ficar por muito tempo lá dentro. Bom, quando a gente fala do documento digital, isso muda um pouco, porque não há... Hoje em dia tem... eu tenho problemas hoje de mudança de suporte. Todo mundo lembra que antigamente era disquete, era CD, era DVD. Então o suporte vai mudando. Então imagina um arquivo digital que você... Imagina a partir de agora você tem um contrato, ele foi assinado ali com ICP Brasil, assinatura digital, aquela coisa toda. Imagina que aquele documento ele tem a ver, de repente, com a venda de uma terra, de um terreno. Ele tem que ser preservado por muito tempo.
digitalmente. Ele não tem, o documento impresso, um documento que nasce digitalmente, ele, quando ele é impresso, ele perde valor legal. Então ele tem que ser preservado, aqueles bits e bytes que precisam ser preservados. Então, para que isso seja preservado, existem normas internacionais. O Conselho Nacional de Arquivologia aqui no Brasil também define uma série de normas, o Arquivo Nacional define uma série de normas. Então foi instituído todo um conceito de preservação digital que envolve soluções de preservação e de difusão desses documentos, porque um documento de guarda permanente ele também tem que ser difundido, tem que ter um ambiente para que uma pessoa vá lá no sistema e conecte, pesquise e aí encontre aquele documento. Então existe um formato de preservação, um formato do arquivo. O arquivo tem que estar no formato que possa ser lido daqui 100 anos, independente de suporte de software, né? E de software, então, por exemplo, não adianta eu preservar um arquivo que dependa, por exemplo, estritamente da Apple. E se a Apple não existir, né? Do fabricante? Então, e se o fabricante não existe daqui 100 anos, como é que eu restauro aquele documento? Então, existem critérios técnicos que têm que ser cumpridos para que uma instituição possa dizer que ela tem documento, está aderente e tem um documento guardado de fato para daqui 100, 200, 500 anos. Então esse é o primeiro... Esse é o formato, é assim que funciona, né? Então você tem que... O documento que ele nasce digital tem um caminho dentro de uma plataforma onde você armazena ele. Então a gente utiliza hoje muito aqui no Brasil, está muito difundido uma solução chamada Arquivemática. Então o documento nato digital ele vai para o Arquivemática no formato, e depois ele vai para o Atom, que é um outro software bem difundido, para que seja pesquisado e consultado. Então isso tudo é um ecossistema de preservação digital. E o documento em papel, hoje em dia tem legislação para isso, que é onde você pega aquele documento em papel, você pode digitalizar e ter valor legal, e depois ele segue o mesmo caminho da preservação. Então esse desenho todo da preservação digital mais ou menos assim que deve funcionar. Então você imagina por que isso tem que ser nesse formato? Por que tem que ser de acordo com essas características? Hoje em dia o que está na moda agora é você ter um data center e você ter ataque hacker. Então você imagina a história preservada dentro de um data center onde ele foi hackeado. Você perde tudo, perde uma história inteira. Então isso tudo são mecanismos, né, técnicos para que se evite isso. Então é justamente um pouco desse porquê que a gente instituiu a Mundâneo, sabe? Justamente para isso, para que tenha um foco nessa atividade que é para não se confundir com a atividade da SOS Docs como um todo. Então, a gente tem tentado separar para dar um pouco de foco no cliente, né? Naquele perfil de cliente, naquele perfil de necessidade. Esse aqui é um pouco do objetivo. Né? Entender que todo cuidado que tem com o físico, que teve no físico no passado, ele precisa se estender ao digital. Não é só pegar ali um documento, digitalizar, gerar um PDF e jogar num repositório ali aleatório e deixar. Então tem toda uma questão de preservação, de cadeia de custódia, de indexação, de busca, seguir alguns decretos. Tem decretos hoje que eu preciso seguir para se digitalizar um documento. Então o trabalho é muito mais completo, assim, não é simplesmente pega, coloca num scanner, gera um arquivo e pronto, aquilo ali resolveu. Então esse foi um dos objetivos dentro da Mundâneo. Trazer de fato o estudo e o que a gente chama de... A gente trabalha muito com um modelo hoje que foi feito inclusive pela SOS, a metodologia de ondas. Então a gente trata cada onda uma fase do processo. Então nós temos ali desde o início, que de fato é a guarda, vamos supor, um órgão, uma instituição não tem uma guarda apropriada, então a SOS faz toda a questão de guarda, e depois vai seguindo para o modelo todo de transformação, que aí já nasceu ir com o nato digital, depois vai para um repositório, para o RDC Arc, para o Atom ali, depois tem toda uma parte de filme em cima disso, que é mais uma questão de segurança, é outra segurança. Então a SOS ela tem focado, a SOS ela olha para isso tudo, mas a Mundâneo ela tem dado
uma ênfase grande nessa questão da preservação da informação. E é um trabalho de formiguinha, eu imagino, não só a questão de você cuidar desse arquivo que está no digital, mas também vocês estarem atentos à questão de hacker, que Sim. a todo momento surge alguma coisa nova, Sim. questão de decreto, de inovação tecnológica, vocês estão muito a par disso, né, desse meio digital. Como é que faz para estar a par de tudo? Porque é muita coisa, e principalmente no mundo de hoje, que tudo está muito conectado, muito rápido, muito dinâmico. Como que é esse fluxo de trabalho? Então, até um pouco por conta desse momento que a gente vive de buscar sempre estar atualizado e ter que inovar, nós criamos agora, recente, isso tem um tempo que a gente vem batendo essa bola, né, Thiago? Nós criamos agora um comitê interno da empresa de inovação. Imagina a SOS hoje tem pouco mais de 500 a 600 colaboradores. Então, você imagina a gente ter um corpo técnico gigantesco espalhado no Brasil inteiro. Então, justamente, como eu integro todo esse time para que a gente possa estar falando de inovação, estar falando do que o mercado está pedindo, o que o mercado está buscando, estar falando da legislação, porque a gente é muito pautado nas normativas e na legislação, né? Então, como é que a gente trata isso tudo? Então, a gente criou esse comitê de inovação, ele tem acontecido semanalmente ou quinzenalmente. Então, a gente une todo o time técnico e dali a gente começa a ter um brainstorm, a refletir, né? E desdobrar em outras atividades, né? Então, é assim que a gente tem feito, justamente para poder estar antenado e não perder nenhum momento aí, não perder o time, né? Justamente. E, por exemplo, como você citou aí, antes eu tinha uma preocupação muito grande quando eu tenho um galpão, por exemplo, um arquivo, eu tenho uma preocupação ali mais centralizada, né, mais física. Hoje não, hoje quando eu falo de um ataque, ele pode vir de qualquer lugar do mundo. Então, quando eu tinha o físico, a minha preocupação é naquela região, ficar em cima daquilo ali. Então, beleza, eu ponho toda uma parte de segurança, de tudo, resolvi. Hoje não. Hoje é o mundo todo mundo dentro de casa provocando ou tentando algum tipo de ataque. Então deixou de ser algo geográfico ali daquela região onde está a sua unidade. Passou a ser algo que você tem que preocupar com o mundo todo. Então, e assim, isso aí a gente acompanha muito, tá? Nós temos, dentro da empresa, tem uma área toda de infraestrutura, de segurança, que a gente está sempre antenado nisso, porque todos os dias tem algo diferente, a gente sempre se preocupa com isso, tá? Ainda tem as inteligências artificiais que podem vir para ajudar ou atrapalhar, né? Depende da forma que ela é aplicada no dia a dia, como né? você utiliza ela ali, né? E um pouco assim, a gente trabalha muito a gente tem uma carteira muito grande de governo, né? A gente trabalha no privado, atende privado e atende governo. Nós atendemos clientes governo que são alvos o tempo inteiro, né? Então, por exemplo, temos, bom, sem citar nomes, mas enfim, a Esplanada inteira é cliente nosso. Então, eles são alvos o tempo inteiro. E aí você imagina o que pode se perder, né? Num tipo de processo desse tipo. Então, e o problema é quando você perde uma documentação histórica, né, você perdeu a história, não tem volta. Não tem como ir lá e, nossa, vou reconstituir. Não tem. Eu vou imprimir de novo. Não existe isso. A documentação era histórica. Então, se ela não está bem preservada, a gente passa a ter dificuldade com isso, né? Então, o cliente passa a ter problema, né? E aí, quando a gente está falando, por exemplo, de um arquivo físico, a gente digitalizou. Agora, uma pergunta bem de leiga mesmo, tá? Eu posso descartar esse arquivo físico? Ele não existe mais na minha mão, assim? Eu posso confiar 100% ali no digital? Ou é interessante eu deixar ele ali guardadinho? Qual que é a recomendação de vocês? Vou deixar o Thiago falar isso aí. Como é que eu posso explicar? Mesmo fazendo todo o tratamento, é porque por trás, mesmo depois da digitalização e tudo, tem toda uma parte de classificação de documento, tem um tratamento, tem uma classificação, tem toda uma tabela que deve ser respeitada de prazo, de armazenamento daquele documento. Mas, com experiência, a gente não recomenda que se descarte o documento. Tá? Mesmo feita toda a digitalização, dentro daquele projeto precisa ser constituído uma CEPAD, um grupo para tratar sobre aquela documentação. Então, a SOS ela faz todo esse trabalho, tá? Se reúne com essa CEPAD, é um trabalho muito em conjunto, assim, bem construído, e a SOS passa as recomendações. Tá aqui, tem todos os documentos, tudo classificadinho, tudo certinho, com plano, com a tabela, e a CEPAD ela assim,
fica encarregada de falar, vamos descartar, não vamos. Acaba que é caso a caso, acaba né? que Porque assim, se você... tem cliente que fala, cara, eu já tenho certeza que eu não preciso e eu não tenho problema em descartar isso. Então ele é mais, digamos assim, ele é mais acelerado, sabe? Agora tem outros clientes que são mais conservadores. Quando o Thiago falou de uma CEPAD, é uma comissão, formada dentro de cada órgão. Então, não se... Para fazer esse trabalho de tratamento e descarte, é preciso isso. Legislação já tem. Hoje, o decreto 10.878 de 2020, ele já prevê. Se eu pegar esse documento, e digitalizar de acordo com o que diz o decreto, eu, a princípio, aquele digitalizado tem valor legal. Mas quando a gente olha para uma massa de dados muito grande, você acaba que não é tão simples assim, né? Então, há ainda o mercado e o próprio... os órgãos, né, o meio arquivístico está ainda se familiarizando, discutindo, estão regulamentando muita coisa. Então, esse é o caminho que tem se guiado. Tá? Então, cada caso é um caso, mas assim, vocês como SOS Docs e Mundânio, quais outros desafios vocês enxergam nessa gestão de arquivos? Porque é um tema muito delicado. Vocês estão falando da história de uma empresa, de um órgão, e tem que ter todo um cuidado, né? Então, quais os desafios dentro desse segmento de cuidar desses arquivos, de trabalhar de fato dentro da área? Um dos desafios que eu entendo hoje, que ainda continua sendo um desafio, é mostrar o valor de fato que um arquivo tem, entendeu? E não entender que é só papel. Então, o pessoal entender de fato que ali não é papel, é informação. Entendeu? Então, é tratar aquilo ali diferente. Que ele tem um valor, tem informações sensíveis ali dentro, tem toda uma história, que eu consigo gerar valor com essas informações. Então, eu consigo, a partir do momento que eu digitalizei, eu consigo gerar uma série de indicadores, de extrações, de análises em cima de uma informação. Então, uma das entradas que eu vejo que é um pouco mais difícil é entender, fazer com que o pessoal entenda que não é simplesmente uma caixa que está guardada, não é um documento. Porque tem muito cliente que não dá valor, né? Imagina, você pega uma empresa ou um órgão que ele tem lá um orçamento gigantesco, quanto que ele destina para fazer o tratamento documental? Sim. Quanto que ele destina para fazer a digitalização? Para preservar digitalmente os documentos? Qual a estratégia dele? Muitas vezes ele não coloca isso no orçamento dele, não. E aí simplesmente na pauta, né? E aí fica os arquivistas ali que estão geralmente... E não são todos os órgãos que têm arquivistas, tá? Então, ainda tem isso ainda. Porque para um órgão ele tem que... Ou ele licita, ou tem uma empresa de mão de obra, enfim, que tem ali um quadro, um arquivista, ou ele faz um concurso público, enfim. Mas não é uma área... acho que esse é o primeiro desafio mesmo. É o gestor entender que aquilo é importante. E não só depois que vira notícia. E não só depois que vira problema. Quando acaba tudo e sai do ar e perde arquivo. Já teve muitos casos teve muitos casos assim, bem complicados, assim, onde o pessoal só se movimenta quando a justiça aperta, sabe? Então, aí o pessoal se movimenta. Então, isso acho que é o mais... acho que é um desafio interessante. É um dos maiores aí. Porque tecnicamente há outros, claro, né? Mas antes de chegar naquele desafio técnico, né, tem que primeiro haver o interesse em resolver o problema, né? Então, acho que isso esse é um dos maiores que eu vejo, assim, que eu entendo. E a Mundânio, ela pode estar presente nas empresas, nas entidades, depois de muito tempo que essa empresa, essa entidade está em atuação, mas uma dúvida ela pode participar do início de tudo? Por exemplo, eu criei uma empresa agora. Eu quero que a Mundânio esteja presente desde os meus primeiros passos, para estar guardando meus arquivos, fazendo aquela consultoria especializada. É possível isso? Isso existe? Existe. Essa pergunta é interessante. Porque quando você organiza a casa, a forma como a informação transita dentro de uma instituição desde o início é muito mais fácil, porque você não tem aquele legado, aquele passivo de problema para resolver, de documento ali para tratar, para digitalizar, para capturar, enfim, você já está seguindo já os padrões de preservação digital que deveriam ser olhados desde o início. Então, enquanto mais rápido uma instituição buscar esse tipo de solução, menos problema ela vai ter no futuro, vai ficar
vai ficar mais barato para ela no futuro resolver agora do que resolver lá na frente, sabe? Então é um pouco isso que a gente enxerga. Aí entra, né? Aí quando eu tô dizendo muito mundâneo, mas aí entra todas as outras questões que a SOS oferece. Então tem toda uma parte de mapear os processos dentro da instituição ou da empresa, para que aquilo já nasça digital, mas ele transite lá dentro de forma correta, segura. Então tem tudo isso que, bom, se eu pegar, vamos falar, o melhor dos mundos, se eu entrar numa instituição ou numa empresa desde o início, assim, a passagem ali é muito mais tranquila. Mas independente, a SOS ela faz todo o trabalho do passivo, trata, e depois daquele certo ponto, ela define ali como deve seguir dali para frente. Com o mundâneo, ou com toda a parte de mapeamento de processo, de software, de inteligência, para questões de custo, né? E aí um ponto interessante, assim, um ponto legal de se falar a gente atende tanto e trata como mundâneo, tanto questões de tanto o governo quanto o privado. E a gente está fazendo um trabalho muito interessante aqui nos Correios. Então, vocês têm um legado gigantesco aqui, é uma história fantástica de Brasília inteira, principalmente, e que a gente está implantando toda uma solução de preservação aqui para os Correios, onde toda a massa documental que vocês têm, né, a gente chama o mercado arquivístico chama de massa documental acumulada, MDA. Então, todos os documentos que vocês têm, eles vão para um sistema de preservação, justamente aquelas soluções que a gente colocou no início, que é a Arquivemática, a Atom, que a gente tem o mercado dá um nome de RDCAR, que é Repositório Digital Confiável. Então, isso tudo está sendo implantado aqui dentro dos Correios para que preserve a memória dos Correios. Então, é um trabalho bem legal que... Correios é um grande case aí. Que é um case para a gente, né? Pois é, eu vou até fazer um gancho aqui, porque o Correio, ele surgiu ali com Brasília, né? Ele está muito associado à idade ali de Brasília. Então, imagina ali nas suas 6 décadas, quase meia já de atuação, já tem coisa pra caramba. Imagina nas empresas centenárias, né? Então, assim, é um tema muito interessante para a gente entender não só a importância do profissional arquivista, mas a relevância desses arquivos para o futuro, né? Justamente isso que a gente está falando aqui, do passado conectando ao futuro. Exatamente. É muito importante para a gente pensar em estratégias de comunicação também, né? Envolve tudo. Então, eu acho bem legal a gente deixar bem explícito para quem está vendo a gente, porque não é um assunto muito frequente. A gente sabe que não é muito frequente. Sim. Então, é bem legal essa visão de especialistas que nem vocês aqui com a gente. Não, é um mercado... Quando você fala que não é um assunto frequente, é até engraçado. Quando algumas pessoas que não são do ramo, são empresários, mas que não são do ramo e não conhecem, adentra dentro das instalações da empresa e entende o que a gente está fazendo, o pessoal fica meio em choque com o que vê, sabe? Quando a gente fala um pouco principalmente da guarda física, tá? A guarda física são unidades aí de 12 metros de pé direito, 100% paletizado, verticalizado. Então, assim, quando você olha aquele cheio de caixa, quem é de fora fica até meio encabulado. Como é que você encontra? Como é que você acha tanto documento assim? Com agilidade, com rapidez. Porque tem todo um SLA de atendimento. Então isso chama atenção, sabe? Então quem não é do ramo mesmo fica meio assim admirado, né, com esse tipo de negócio, né? Guardar documento digital e guardar documento físico. Então tem todo. Quando eu falo de guarda, beleza, eu sempre falo o nome guarda, né? Mas por trás ali da guarda eu tenho toda uma questão de inventário daquele documento, de identificação, de logística. Porque, eu preciso de um documento X que geralmente o cliente não sabe onde está. Então ele solicita para a empresa automaticamente via sistema, ele identifica em SLAs assim, bem curtos, entrega aquele documento. Precisa só o digitalizado, resolve, ok, digitaliza, manda. Precisa do físico, manda também com muita rapidez. Então, por trás da guarda ali tem uma gama gigante de sistemas, de inteligência no processo. Legal. É só pegar ali, pôr ali dentro e acabou. E a tendência é que vocês tragam inovações, né? Porque sendo um braço da SOS Docs que está focado nisso, né? O olhar é muito mais atencioso, o cuidado é muito mais específico. Então, ali vocês estão trazendo novas questões até para o mercado, né? Sim. Estão inovando, pioneiros. A ideia da Mundâneo e de outras BUs que já está na nossa ideia de colocar adiante é essa. A SOS sempre olhou, tá? Quando eu falo do grupo SOS, a SOS sempre olhou com
com muita seriedade isso. A questão toda agora de separar essas BUs é criar aquelas células mesmo, assim, como se tivesse vida própria. Toda uma estrutura própria ali para aquilo. Mas sempre tivemos uma visão de tudo, de segurança, de tudo. Agora a gente só está separando mesmo. E outras virão. Tem toda uma BU de transformação digital que está no radar. Tem algumas outras aí que a gente estamos construindo juntos aqui. Ah, legal. E a gente está falando já de expectativa. Qual a expectativa de vocês para o grupo, né, como um todo, e para Mundânio? Expectativa para o grupo e para Mundânio? Bom, para o grupo SOS, eu acredito que a ideia nossa é se consolidar como a empresa e a marca que vai ser lembrada o tempo todo quando falarem do tema gestão da informação no país inteiro. Então esse é o foco nosso como grupo, tá? Como Mundânio, o foco é a gente conseguir, como objetivo da Mundânio, é a gente conseguir referência no assunto. Se tornar referência nesse tema preservação digital e conseguir desbravar esse assunto no Brasil, sabe? Porque ainda a gente vê esse movimento começando de uns 4, 5 anos para cá, quando eu falo de preservação digital. Então a ideia é que a gente ser pioneiro nessas questões, né? E poder apoiar o máximo que der aí as instituições. Esse é o caminho nosso. E quando a gente fala um pouco de inovação na Mundânio e no grupo todo, nós estamos trazendo para os nossos clientes uma solução inovadora de preservação digital que envolve um filme. Você tirar o documento do digital, digamos assim, desses data centers, para um suporte físico. Então, a ideia nossa é trazer para o Brasil uma solução onde aquele documento que ele poderia ser hackeado de certa forma, ele vai para um filme e eu armazeno ali um documento, tanto o documento digital, né, que são os bits e bytes ali, quanto uma imagem de um documento. Então, é uma solução inovadora, ela é a solução norueguesa. A empresa que nós representamos aqui chama Pickle. Então, está sendo um dos carros-chefes aqui de toda essa questão da Mundânio. Então, nós nos especializamos nesse tipo de assunto. E a ideia é buscar ser disruptivo mesmo com o que tem no mercado. O mercado hoje é muito carente de soluções desse tipo. Então, a gente acredita que essa parceria com a Pickle ela pode ser muito... Somar muito, né? Pode somar bastante, sabe? No que o mercado vai ver por aí. Então tem toda uma estratégia em volta da Mundânio. Então quando a gente fala, né, qual que é a expectativa da Mundânio é essa, é a gente levar inovação, soluções disruptivas, que de fato há resistência por alguns ainda que não conhecem, mas não tem problema. A ideia é demonstrar, né, e que a solução, o que a gente está trazendo tem de fato relevância e traz uma segurança para o que o problema exige, né? Gera valor, gera tudo, né? Isso. E é um movimento natural, né? O mundo está cada vez mais digital, então a presença, né, dessa preservação é cada vez mais necessária. A gente não pode deixar de lado. Então a ideia Mundânio em si é sempre estar um passo à frente aí de tudo. Está sempre envolvida nesses grupos, nesses fóruns, sempre discutindo um assunto mesmo. Independente de só fechar negócio, não. É discutir o assunto mesmo como uma disciplina, levar aquilo ali a sério. Não só ficar na mesmice ou algo que vai chegando, não. É abrir outros assuntos, outros fóruns, outras ideias. Já está até bem à frente aí nisso aí. Com certeza vocês já estão, gente. Só desse papo aqui, dessa explicação bem concisa sobre o assunto, isso já é muito relevante, sabe? Então, acho que... Só quero parabenizá-los, né, sobre isso. Então, gratidão total. Acho que é isso. A gente fez um 360 sobre o assunto. Quero agradecer a presença de vocês. E, então, hoje a gente recebeu aqui Thiago Paes, que ele é diretor de inovação e unidade de negócio do grupo SOS Docs, e Alessandro Queiroz, CEO e fundador do grupo SOS Docs. Ambos aqui falaram do grupo, falaram da Mundânio. E a gente está no nosso especial que está trazendo coisa boa.
cada vez mais vai aprofundar nesse universo digital, de arquivos e de outras coisinhas também que estão vindo por aí. Muito obrigada pela sua participação aqui, que eu tenho certeza que você vai comentar, já estou antecipando a sua participação. E obrigada por ter visto até o final. Até a próxima.